Bom, conteúdo aí da tarde eu vou completando aí com meio ambiente, tá? Vou pegar a parte aqui de poluição causada pelos veículos. Então, o veículo automotor hoje é o maior poluidor do planeta. Pagamos caro pelo conforto oferecido pelos carros, caminhões, ônibus, etc. Os veículos movidos a álcool, gasolina, diesel e gás natural deixam na atmosfera monóxido de carbono, gás carbônico, hidrocarbonetos, óxido de nitrogênio, aldeídos e chumbo. O gás carbônico, né, que é o CO2, não é tóxico, mas existe hoje na atmosfera 750 bilhões de toneladas desse gás e que vem provocando o efeito estufa. Monóxido de carbono não tem gosto, nem cheiro, nem cor, e ao ser inalado entra na corrente sanguínea, eliminando o oxigênio do sangue e mata a vítima por asfixia química. E recomendação: não ligue o motor do veículo em locais fechados como garagem. Quero destacar aqui o monóxido, tá? Destaca o monóxido todo. Bom, hidrocarbonetos, HC, é gerado na evaporação dos combustíveis que contém hidrogênio e carbono. Óxido de nitrogênio, NO, combina com o nitrogênio e o oxigênio que sai do motor, formando o NO2, que irrita olhos e garganta. E diazina, gás gerado da queima do diesel, né, do combustível diesel. Então, vocês não têm isso no seu livro, tá? Faça a anotação desse gás para mim aí, ó, que a diazina é um complemento que vocês não têm aí no livro. Isso aqui cai em prova, hein? E o próximo aí, que é o dióxido de enxofre, SO2, combina com vapor de água do ar, transformando-se em ácido sulfúrico. E o próximo, que é o aldeído, AA, gerados da queima do álcool na atmosfera, se transformam em outros gases que irritam também os olhos, mucosas e provocam crises asmáticas. Então, o que me interessa aqui dos gases, tá? Fica então. O aldeído eu quero marcar naquele gerado da queima do álcool, marca isso para mim. Então, eu quero aldeído, diazina e o monóxido de carbono. São os que mais aparecem em prova, tá? Para resumir isso aqui. Então, monóxido, diazina e aldeído, os três que eu quero aí. Beleza? Logo abaixo eu tenho um complemento aí, a mais, que vocês não terão no livro, tá? Preciso da atenção de vocês aí para anotar, printar ou copiar. Já vou para mostrar aí. Tá a tela aí? Voltou? Show de bola. Então a gente parou aqui, né, em aldeídos, né, gerados da queima do álcool. Deu um bugzinho, mas já resolvido, espero que tenha. Então, gerados da queima do álcool, paramos aqui. Então, eu quero essa parte de baixo aqui que vocês não têm no livro, ó. Informaçãozinha complementar para a sua prova. São questões de prova oficial que vocês não têm no livro. Fala que o álcool polui a metade do que a gasolina. O diesel é o combustível mais poluente. O nome da poluição do diesel é fumaça preta. E o combustível menos poluente é o GNV. E o biodiesel polui menos do que a gasolina. Então tá aí, 5 questõezinhas de prova que vocês não têm no livro. A siglazinha GNV, daqui a pouco a gente vai ver o que é. Na frente ali tem, tá? Só faça a anotação ou tira um print. Me libera a tela assim que possível para continuar, por favor. Aguardando liberação na tela. Bom, seguindo então, tá?
O texto fala agora como reduzir a poluição, né, causada pelos veículos aí. Então, o proprietário de veículos deve se preocupar em fazer manutenção preventiva no motor e outros equipamentos, como escapamento, visando melhorar o desempenho do veículo e reduzindo a poluição. A indústria vem desenvolvendo equipamentos antipoluentes capazes de minimizar o efeito dos gases tóxicos, como, por exemplo, o canister. Então, colocado na saída do tanque, ele absorve os vapores de combustível, enviando-os para a câmara de combustão. Me interessa, então, a função do canister. Marca esse aqui, ó, que ele absorve os vapores de combustível. Então, é um dispositivo antipoluente. Não deixa os gases ir para a atmosfera. Então, ele absorve lá do tanque quando o motor está em funcionamento e joga lá para dentro da câmara de combustão. Hein? Então, diminuindo um pouco a poluição atmosférica. Catalisador. Localizado no escapamento, ele transforma os gases tóxicos que saem do motor em gás carbônio, nitrogênio e água. Validade 80 mil quilômetros ou 5 anos. Então, catalisador marca para mim, mais uma vez, vimos lá em mecânica já, reforça mais uma vez qual que é a função dele. É transformar os gases tóxicos. Sonda lambda. Então, mede a concentração de oxigênio dos gases expelidos pelo motor e transmite a qualidade desse para a injeção eletrônica, que controla a dosagem de ar combustível, processando a mistura ideal. Então, sobre a sonda lambda, então, qual que é a função da sonda lambda? A gente fala que a função dela é cheirar os gases, ou seja, que ela vê como está a mistura e joga lá para a central eletrônica e, eletronicamente, a injeção eletrônica já faz o cálculo ideal, a mistura ideal, através, né, do que foi coletado por ela aqui, pela sonda lambda. Então, eu gosto de colocar até um complemento aqui. Coloca para mim uma frasezinha que eu vou colocar aí. Escreva para mim que é também conhecida como sensor de oxigênio. Coloca esse nome alternativo. Anotamos que é também conhecida como sensor de oxigênio. Vou partir para o próximo. Bom, seguindo, falar de injeção eletrônica. Então, a injeção eletrônica veio para substituir o carburador, é mais econômico e polui menos. Como alternativa menos poluente, as indústrias vêm produzindo veículos bicombustíveis, álcool, gasolina, elétrico, diesel ou biodiesel. O gás natural veicular, GNV, já é uma alternativa menos poluente que vem sendo usado nos grandes centros urbanos. Mais recentemente, veículos totalmente elétricos vêm ganhando força com inovações e mais autonomia e velocidade. Vamos lá então. O texto todo, a introdução, né, destaca para a gente que a injeção eletrônica veio para substituir o carburador. Vantagem dela para o meio ambiente, né, que ela é mais econômica, consequentemente polui menos, né, consome menos combustível. E o GNV, vimos lá atrás, agora somente a sigla está aqui, ó, que seria GNV, que é o gás natural veicular. Já é uma alternativa menos poluente aí. Dos combustíveis fósseis, minerais, né, o menos poluente tá, é o GNV, que é o gás natural. Já veículos aqui embaixo, totalmente elétricos, então esse aqui no funcionamento não emite poluição alguma. Tá? Tem alguns que tem que colocar até ruído extra neles para fazer barulhos que são muito silenciosos. Então, veículo elétrico, tá? Ele é zero poluente. Coloca para mim, não emite poluição no funcionamento. Vai existir resíduos aí no futuro, né? Como baterias, etc. Mas no funcionamento, ele é zero poluente. Então, pegamos aqui é só completar, nada escrever, só destacar. Próximo assunto seria a poluição das vias de trânsito. Muito comum, porém prejudicial ao meio ambiente, é o lixo atirado pelo condutor ou passageiro dos veículos nas vias públicas ou abandonar objetos às margens de estradas e rodovias. Então, essa prática constitui infração, que é a infração média 4 pontos. Queria até destacar essa infração aqui. Ó. Então, está aí a situação ocorrendo da pessoa jogando o lixo pela janela, né? Desse mau exemplo aí. Bem comum de se ver isso aí. Né? Então, isso aqui, além de ser uma falta de educação, é uma infração de trânsito. É a infração média 4 pontos. Seguindo. Poluição sonora. Então, segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, o nível de ruídos toleráveis para o descanso está na faixa de 35 a 45 decibéis. Então, para quem não sabe o que é decibel, está escrito aqui, né? Unidade utilizada para medir a intensidade de som. Então, é medido em decibéis.
Até 55 decibéis ainda é suportável. De 55 decibéis a 90 decibéis, a saúde começa a ser afetada. Uma correçãozinha no seu texto para mim agora. De vocês está escrito aqui 81. Passa para 91 para mim aí. Faça uma correção. De 91 decibéis a 120, a saúde é profundamente afetada. E de 120 decibéis em diante, provoca surdez irreversível, dores de cabeça, insônia, dispersão, agitação, irritação com tendência a comportamento agressivo. E nas vias terrestres abertas à circulação, o nível de pressão sonora não pode ultrapassar 80 decibéis, medido a distância de 7 metros do veículo. Então vamos lá, de tudo que eu li, o que me interessa está em vermelho na sua tela. Então, que a partir de 120, o que pode causar às pessoas, se não tiver proteção alguma, né, ou pelo período de exposição, a 120 sem proteção, daí. E o nível máximo de ruído para veículos não pode exceder a 80 decibéis, medida a qual distância do mesmo a 7 metros. Destaca isso para mim. Logo abaixo temos alguns exemplos de poluidores sonoros, são buzinas, alarmes, sinalizadores de marcha ré, motores, etc. E os veículos automotores são grande fonte de poluição sonora quando, Então vou só ler, não quero que marque as infrações não, tá? Para marcar só lá no finalzinho. Trafego com escapamento desregulado, que é infração grave, 5 pontos, desregulado como? Estourado, furado, alterado, depois outro, que é infração grave, 5 pontos. Usa um som em volume e frequência não autorizada, também infração grave, 5 pontos. Uso indevido de buzina em locais e horários proibidos de forma intermitente, leve, 3 pontos. Já vi isso aqui lá no finalzinho tudo. E 55 decibéis inicia o estresse auditivo, 90 decibéis é o ruído máximo sem efeito nocivo. Então tá aqui, quero esse finalzinho destacado, só o último parágrafo. Então, a partir de 55 já começa o estresse auditivo. 90 decibéis é o ruído máximo aí que seu ouvido suporta sem maiores danos. Então, a partir de quantos decibéis já começa a causar problemas se você não tiver proteção alguma. Perguntinha de simulados, que é muito em prova aí. E o ouvido humano suporta até quantos decibéis, sem proteção alguma. Então, a partir de 91, por isso que eu mandei corrigir lá, de 91 já começa a causar maiores problemas. Beleza? Bom, seguindo, parte de decibéis é só isso tudo. Aqui para frente tem alguns complementos, temos que escrever algumas coisas aí, tá? Então, chuva ácida. Então, dióxido de enxofre e óxido de nitrogênio estão presentes na natureza devido à decomposição de plantas, erupções de vulcões. Seu efeito na natureza não chega a ser danoso devido à pouca quantidade expelida. Estes mesmos gases são também expelidos para as chaminés das fábricas e escapamentos dos veículos em quantidades exageradas, formando a chuva ácida, que ao cair na terra, contamina a água e provoca desfolhamento das árvores. Eu coloco essa informação complementar aqui, uma questãozinha de simulado aí, referente à chuva ácida. Está aqui que ela causa corrosão na lataria dos veículos. Coloca esse complemento para mim. Anotar ele, tá? Vocês não têm isso aí, não. Mesma situação, me libere a tela. Bom, seguindo, tá? Uma frasezinha. Indo embora. A camada de ozônio. Então, a camada de ozônio está situada em uma faixa que varia entre 20 a 25 km de altitude e protege contra os raios ultravioleta emitidos pelo Sol. Alguns produtos fabricados pelo homem, como entre eles o CFC, que é o clorofluorcarbono, estão destruindo essa camada, formando o chamado buraco na camada de ozônio. Especialistas estão afirmando que o buraco na camada de ozônio tende a se fechar, haja visto que o CFC, que era largamente usado em spray, geladeiras e ar-condicionado, vem sendo substituído por outros gases menos nocivos. E o CFC era utilizado no ar-condicionado de veículos antigos. Eu quero essa frase aí como complemento, vocês também não terão isso aí. Aguardando a anotação.
Bom, seguindo, hein? O tempo já foi dado para copiar uma frase, né? Próximo. Efeito estufa. Sem o efeito estufa, talvez não existiria vida na Terra. Os raios solares incidem sobre a superfície da Terra e o calor retorna para o espaço, sendo que parte dele fica retido pelos gases do efeito estufa, propiciando a vida na Terra, no planeta, né? Com excesso de poluição causada pelos veículos e fábricas, além de queimadas, aumentou a quantidade do gás carbônico na atmosfera, o qual retém mais calor, provocando o efeito estufa fora do normal, o que poderá causar catástrofes como derretimento de geleiras e inundações. Resumindo, né, o efeito estufa é o aquecimento das camadas inferiores da atmosfera. Uma questãozinha de prova sua, tá? Pode cair lá, que é da sua prova oficial. Essa questão já vi muitos alunos fazerem lá e falou que é uma prova dele. O que seria o efeito estufa? Está aqui a sua resposta para a prova. É o aquecimento das camadas inferiores da atmosfera. Ponto final. Então, só destacar aí no teu texto. Bom, seguindo. Vamos falar de produtos perigosos. Bom, embora cercado de inúmeros cuidados, o transporte de produtos perigosos ainda causa muitos acidentes, poluindo a água e o ar e os locais envolvidos. Para transportar produtos perigosos, é necessário possuir as categorias B, C, D ou E e ser maior de 21 anos, e ter concluído um curso denominado MOP, que é Movimentação e Operação de Produtos Especiais. Então, destaca para mim a siglazinha MOP. Lá no começo do capítulo, né, na parte inicial da legislação, fala sobre isso de novo. Tá? Só marca aqui o que é MOP, beleza? Até não vou ler o resto. Então, sobre o custo de MOP, ele serve para quê? Para vocês conduzirem os veículos que transportem produtos perigosos. Aqui eu quero destacar duas classes que caem muito nos nossos simulados aqui, essas duas classes. Nós vamos pegar para mim a classe 1, que é explosivos, que são substâncias que, ao explodir, podem espalhar fragmentos num raio de 600 metros. Então, como exemplo, dinamite, nitrocelulose e pólvora. Então, marca para mim a classe 1. A sua prova não vai ser cobrada exemplo, não se preocupe com isso. Tá? A questãozinha que vem nos nossos simulados, o exemplo assim, né? São substâncias que podem espalhar fragmentos num raio de 600 metros. Essa é a pergunta. A qual classe pertence? Explosivos. E a classe 4 também, tá? Sólidos inflamáveis são substâncias que apresentam combustão espontânea. Essa é a perguntinha de simulados. Qual classe pertence aos sólidos inflamáveis? Então, marca classe 1 e 4. Exemplo não é perguntado, não se preocupe, como enxofre, fósforo branco, alumínio em pó, carvão vegetal, entre outros. Então, sobre sólidos inflamáveis, sujeitos à combustão espontânea, traduzindo, né, pega fogo sozinho, pega fogo do nada. Bom, voltando aí, vê se foi. Deu uma caidinha, vê se voltou. Voltou a página, me dê retorno, por favor. E agora? Voltou? Então vamos continuar. Então está falando aqui dos sólidos inflamáveis, beleza? Então marca aí que são sujeitos à combustão espontânea, etc. Então marca a classe 4, ou seja, pega fogo do nada. Então quero a classe 1 e 4, ok? Bom, na sequência eu vou pegar órgãos responsáveis, está acabando já o capítulo. Então, órgãos responsáveis pelo controle ambiental. Vamos pegar aqui CONAMA. Eu quero marcar que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Escrever essa informação aqui para mim no CONAMA, olha. Que ele é um órgão normativo. Coloca isso para mim. Eu tinha que cair muitos simulados aí. Qual o órgão máximo normativo, né, do meio ambiente aí? Seria o CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente.
Tá, tem uma dicasinha até para a prova aí. Tem que perguntar se o órgão faz parte, né, do controle ambiental. Nós temos só dois aqui, se eu não me engano, né? Terminou com MA, tá? Dicasinha, ó. Terminou com MA, é meio ambiente, ó. Essa é a dica. IBAMA, beleza? CISNAMA, FEAM, né? Tá, MA ou AM, ó. MA, viu a dica? Começou com isso, é do meio ambiente. Perguntar se qual é o órgão do meio ambiente, MA, final, tá? Tá aqui que é a AM, que é a FEAM. Mas só inverter, né? Uma dicasinha se perguntar se seu órgão é ou não do meio ambiente. Beleza? Isso aqui eu vou ter que tirar, que isso aqui não é órgão executivo fiscalizador. Tira isso daqui. Que é o PROCONB. Né? O que seria o PROCONB? É um programa de controle da poluição do ar por veículos automotores, né? Que é um programa para estabelecer metas de poluentes, etc. Bom, pegamos aqui, vou passar matéria-prima para a produção do álcool, né? Álcool combustível aí. Vamos lá. Que aqui não vou entrar em detalhes, direto aqui, ó. Então, cana-de-açúcar, beterraba, batata doce, mandioca, milho, eucalipto. Então, que é usado para fazer o álcool combustível no Brasil, né? Usa-se a cana-de-açúcar. E vinhaça ou vioto é a sobra fracionada da cana-de-açúcar. Então, isso aqui é o resíduo, né? Que sobra aí da cana-de-açúcar. É o resíduo aí que eles têm que descartar. Beleza? Então, matéria-prima produção de álcool no Brasil, cana-de-açúcar. Já vi pessoas errarem isso em prova. Por favor, que não sejam vocês. Bom, na sequência está diretamente agora, quero atenção nessas infrações, que essas infrações eu não comento mais no decorrer dos capítulos, só aparece aqui. E elas adoram aparecer em prova. Então, artigo 171. Usar no veículo para arremessar sobre os pedestres ou veículos água ou detritos. Infração média 4 pontos, penalidade de multa. Ou seja, passei numa poça d'água, molhei o pedestre. Ou molhei outro veículo de propósito, sujei por dentro, joguei lama dentro de propósito, eu posso ser multado por isso. Está aqui, ó, qual é a infração? Que é média 4 pontos. Artigo 172. Atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias, que é a infração média 4 pontos. Então seria a situação que nós vimos lá atrás, a pessoa jogar pela janela, não foi isso? Jogar lixo pela janela, entra nessa infração. Bom, o próximo agora vai ser referente à buzina. Buzina eu falo mais à frente, a gente vai ver ela de novo, tá? Não se preocupe com buzina, não. O outro que me interessa é artigo 228 e 229. Clássicos índices simulados. Então, artigo 228. Usar no veículo equipamento com som em volume ou frequência que não seja autorizado pelo CONTRAN, que é infração grave 5 pontos. Penalidade de multa, medida administrativa, retenção do veículo para regularização. E o próximo artigo 229, usar no veículo aparelho de alarme ou que produza sons e ruído que perturbe o sossego público, em desacordo com as normas fixadas pelo CONTRAN, que é infração média 4 pontos, penalidade de multa, medida administrativa, remoção do veículo. Então pega a dica desses dois aqui. Então, o artigo 228, na prova pode até vir o artigo como pergunta, mas no artigo não é cobrado, não se preocupe com isso. Então, você começa a ler o texto, usar no veículo aparelho com som. Começou com som, é som automotivo. Então, para esse aqui, é infração grave 5 pontos. Uma dicasinha para saber qual é qual. E a outra, usar no veículo aparelho de alarme. Então, começou com a palavrinha alarme, é média 4 pontos. Costuma muito perguntar qual que é a medida administrativa. Então, que é remoção do veículo, vai ser levado para o depósito. Bom, pegamos até aqui, me dê retorno.